Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vou pedir aquela lenga-lenga de sempre para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho de notificações e vamos para mais um vídeo de leitura semanal, tá? Inclusive, gente, é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, por isso que eu quero que vocês curtam mesmo, compartilhem o esforço, né? Não só porque eu passei o mês de maio todinho de molho, gente, o mês de maio foi literalmente um mês... Eu só não falo perdido porque eu não acredito que a gente perca nada na vida, né? Mas eu realmente, o mês de maio, eu morri. Lázaro. Fui pro mundo dos mortos e tive que reviver. Ontem, eu tô gravando isso aqui no dia 1º de junho. Ontem foi dia 31 de maio. Até ontem, gente, eu estava com a saúde muito ruim. Muito ruim. Então eu realmente tive que parar. Fui parada, tá? No mês de maio. E vocês? Como foi o mês de maio de vocês? Mas por que eu estou falando pra que vocês curtam? Não é só pelo esforço que eu estou fazendo, não. Porque, como eu disse... Não sei se eu já falei, olha como é que já tá minha cabeça. É a terceira vez que eu tô tentando começar esse vídeo, gente. Porque fenômenos sobrenaturais acontecendo toda hora. Gente, eu coloco a câmera num pedestal parado aqui, né? Num tripé. As duas últimas vezes eu falando e a câmera mexendo assim, indo pro lado. Girando, igual a menina do exorcista, tá? Igual o peão do baú, girando. Pois é, girando, indo pro lado, virando assim, fazendo tilt. Eu, amiga, eu preciso gravar, né? E aí eu não tava conseguindo... Ah, já tô vendo coisa ali. E eu não conseguindo focar, né? Mas por que, gente? Senta que lá vem a história, senta que lá vem a história. Vai ser um vídeo longo, tá? Espero que não seja tão longo, mas... Se preparem pra energia de junho. Junho não vai ser um mês fácil. Ah, Luciana, eu não aguento mais, todo mês você fala isso. Sim, eu já falei que 2025 não vai ser um ano fácil. Não sei porque que junho ia ser diferente, né? Mas assim, gente, por que eu falo que não vai ser um mês fácil? Vai ser um mês muito conturbado, muito dinâmico, com uma energia... Tem muita mudança acontecendo em um curto espaço de tempo, e mudanças muito significativas, tá? É um mês que me vem que muita escuridão vai ser revelada. E pro bem, né? Porque a gente tá nessa coisa de mudança de paradigma muito forte, e junho é muito um mês de quebra, tá? Sabe quando, por exemplo, uma das coisas que eu tive durante esse mês, várias vezes, por puro azar, tá, gente? Eu tive várias intoxicações alimentares, várias. E eu demoro pra sair. Eu demoro, tipo, 3, 4 dias pra sair de uma intoxicação alimentar. E sabe quando você sai de uma intoxicação alimentar e você começa a empolar, porque tem toxina no seu corpo que precisa sair? Eu sinto que junho vai ser essas saídas de toxina, tá? Tem muita coisa assim acontecendo. E, de novo, num curto espaço de tempo. Tem muito planeta mais pessoal, né, que a gente chama de inner planets, que são os planetas mais de movimento mais curto, que estão mudando, e também os planetas de movimento mais longo, os outer planets, também estão mudando, tudo ao mesmo tempo, tudo conversando, tá? Então, assim, é uma energia bem frenética em junho. Então se preparem, porque junho vai ser um mês que a gente vai ter que ter a nossa atenção redobrada, tá? Eu falei isso, acho que em um vídeo passado, a gente tá em vídeos passados, inclusive, a gente tá saindo muito dessa energia de água e terra que a gente tava, que era bem lenta, e entrando numa energia de fogo e ar cada vez mais forte, que são elementos rápidos e tudo muito rápido. E junho é aquele mês que isso acontece de forma muito intensa, tá? E que isso vai ficar bastante óbvio. Eu vou tentar não ficar tanto no astrologuês como eu tô tentando em todos os vídeos, mas nesse vídeo vai ser um pouco inevitável, tá, gente? Eu tenho que explicar bastante coisas pra vocês, então não vai ficar muito só no energético. O energético basicamente é esse. Mas o que é importante e eu não vou falar dessa semana. Engraçado que eu tô falando um vídeo de leitura semanal, mas eu tô sentindo que é pra falar muito do mês de junho, tá?
A gente teve esses planetas mais externos, esses outer planets, esses planetas de movimento mais lentos, saindo de Peixes indo para Áries, como eu falei em vários outros vídeos. Vai sair um vídeo especial para vocês, que eu demorei horas e horas e horas e horas e dias para gravar, porque deu problema para exportar, mas eu vou tentar exportar de novo. Mas é um vídeo de quase 9 horas, gente. Daqueles de escolha de pilha. Então vocês não vão assistir 9 horas, né? Por favor. Mas vocês sabem o trabalho que dá pra eu fazer essas coisas. Eu ainda fiz doente passando mal. Olha que lindo, né? Quando eu comecei a dar uma melhorada, vem entidades e fala: Luciana, grava esse vídeo. Eu vou, gravo, enfim. Vocês vão ver o vídeo assim que ele subir. Mas a gente teve Netuno indo pra Áries. Logo em seguida a gente teve Ceres, né? E depois Saturno. Então, muito essa coisa ariana do grau da criação que eu já tô falando há um tempo. Só que o que acontece agora em junho, gente? Minha boa e velha efemérides aqui na minha frente, ó. Agora em junho a gente tem coisas muito importantes. A gente vai ter, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter mudando de signo, tá? Mudando de signo. E mais pra frente Urano, ainda por cima, tá? Plutão já mudou também, então vocês estão vendo que tá tudo mudando. E tá igual uma bola de neve, tá cada vez mais pegando velocidade. Então vamos lá. No dia 7, Vênus já muda de Áries pra Touro. Eu vou primeiro falar essas mudanças, depois eu vou falar das coisas, tá? No dia 7 de junho, Vênus já muda de Áries para Touro, tá? Logo em seguida, no dia 9, aliás, gente, dia 7, 8 e 9, principalmente 8 e 9, tá? Muita coisa. Dia 9, então, vai ser um dia muito, 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 tá? Primeiro que a gente vai estar com uma lua em Escorpião, indo para uma lua em Sagitário, virando para uma lua em Sagitário. Então, de novo, saindo de água, indo para ar, mas é uma água de transformação muito profunda, que é Escorpião, trazendo os podres, tá? Mas aí, dia 9, gente, Mercúrio entra em Câncer, tá? Muda para Câncer. E poucas horas depois, quase que no dia seguinte, praticamente no dia seguinte, né? Dia 10, Júpiter muda para Câncer. É um seguido do outro, tá? E mais pra frente, do dia 17 pro dia 18, Marte sai de Leão e vai pra Virgem. Vocês estão vendo? Tudo mudando, mudando, mudando. E Urano vai finalmente se despedir. Urano tem um movimento mais lento. Urano vai finalmente se despedir de Touro em julho, tá? No dia 7. E entra em Gêmeos, tá? Trazendo mais energia rápida de mudança caótica pra situação. Mas, como eu falei, vamos focar em junho agora. Todos esses planetas, gente, nessas mudanças, eles vão ficar conversando, tá? Quando eles estão mudando de signo, obviamente, eles vão para os primeiros graus do signo, certo? Certo. Quando eles vão para esses primeiros graus do signo, toda hora que eles passam por esses primeiros graus, eles vão fazer algum aspecto, alguma conversa com quem que tá nos primeiros graus ali, paradão? Saturno e Netuno em Áries. Então, esse Saturno e esse Netuno em Áries, que estão falando desse novo começo, tá? Vai começar a falar com esses planetas, com todas essas mudanças acontecendo. Principalmente nessas 3 primeiras semanas de junho, tá? Principalmente do meio de... Que nem eu falei, do dia 7 até mais ou menos dia 21, tá? Muita coisa de junho acontecendo ali. E dia 21 é o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte, onde a gente já troca o quê? De novo, o sol para Câncer. Então tem uma outra troca. E o verão, né, gente, é o auge das energias. A gente olha pela energia do hemisfério norte, né? Vai ser o auge das energias, tá? Então tem muita energia aí
forte acontecendo, tá? E não só isso, tem muito aspecto, eu não sou de falar muito de política, tá? Mas por coincidência tem muito aspecto aqui acontecendo, muitos desses planetas envolvidos com essas trocas, que são os mesmos planetas que a gente tem no mapa astral do Donald Trump, tá? Independente do que você acha sobre o Donald Trump, ele é um geminiano, caso vocês não saibam, ele é um geminiano com lua em Sagitário e ascendente em Leão, que é onde a gente tá com Marte agora, então Marte vai passar pelo ascendente dele. Então, muito, e querendo ou não, ele é um assunto muito falado da política mundial que a gente tá tendo agora, tá? E o comportamento dele vai ser muito focado, tá? Nas mídias, enfim, em junho, agora. Por que eu tô chamando a atenção disso, gente? Porque o comportamento dele vai refletir muito o que tá acontecendo com essas trocas, tá? Energéticas agora. Junho vai ser um mês, principalmente depois que esse Mercúrio e esse Júpiter forem para Câncer, tá? Quando os dois entrarem em Câncer. Ou seja, nessa época que eu falei, do dia 7 ao dia 9, mais ou menos, tá? Isso vai começar a acontecer. Esses dois indo para Câncer, gente, o que acontece? Eles vão fazer quadraturas com Netuno e Saturno em Áries, tá? E quadratura é um aspecto meio tenso. Na verdade, eu não gosto de ver, o tipo de astrologia que eu faço, eu não gosto de ver coisas como tensas, ruins. Eu falo tensa no sentido de ser uma conversa dura, tá? De mostrar coisas que não querem, de quebrar com padrões, mostrar coisas que não querem ser vistas. De novo, é uma conversa dura. Eu chamo quadratura de chamada na chincha. Por isso que eu falei que junho é um mês em que muita escuridão vai vir à tona, tá? E não é qualquer quadratura, gente. É uma quadratura de Júpiter em Câncer com Saturno em Áries. Júpiter e Saturno, para quem não conhece astrologia, eles são planetas pau a pau. Só que eles são pau a pau opostos um do outro. Os dois representam muito figura paterna, os dois têm muita energia masculina. De novo, essa coisa de pai. Tanto que os dois representam os pais, né, do panteão grego de gerações diferentes, né? Saturno é Cronos, que era o pai de Zeus, que é Júpiter, mas os dois representam fases diferentes da evolução energética, da formação do universo. Gente, lê a Teogonia, tá? Eu já expliquei um pouco da Teogonia grega aqui pra vocês, mas pra entender melhor, me falem aí se um dia vocês quiserem que eu fale um pouco da Teogonia, dessas coisas aqui pra vocês, tá? Pra falar as metáforas que tem ali um pouco com essa coisa da formação, que tem a ver com a formação dos estágios de consciência, enfim. Me falem. O que importa vocês saberem agora é que cada um representa uma coisa diferente nisso, tá? E por que eu falo que eles são pau a pau, mas opostos? Os dois têm a mesma força na astrologia. Só que Júpiter é o acelerador. Eu sempre uso essa metáfora. Júpiter é o acelerador e Saturno é o freio. A gente tem que ter... Todas as pessoas que têm aspectos muito positivos entre os dois Gente... Eu tô toda hora chart na minha cabeça, na mandala astrológica, no mapa astral. São pessoas geralmente muito... Qual que é a palavra? Que tem muito discernimento. Que são muito comedidas, sabe? Principalmente com as coisas materiais. São pessoas que têm muito bem esse equilíbrio muito bem estabelecido, esse equilíbrio, essa dinâmica do quanto expandir e o quanto segurar, o quanto arriscar
e o quanto se conter, são pessoas muito bem estruturadas nisso. E pessoas que já não têm esses aspectos tão positivos são pessoas que são mais impulsivas, tá? E dependendo de como é o aspecto, é uma impulsividade que geralmente faz você sempre se dar mal, tá? Dependendo de como tá esse aspecto também. Então, assim, não necessariamente é que o fato de você ser impulsivo, você vai se dar mal. Dependendo de como é esse aspecto, pode ser que sim também, tá? Porque não tá equilibrado aquilo ali. Mas, então, gente, Júpiter é expansão. Júpiter é ligado à fé. E não é as pessoas, fé. Não é qualquer tipo de fé. Júpiter é a fé pessoal. É a fé em você mesmo. É aquele senso de otimismo. Por isso que é o planeta da sorte. Porque quando você acredita em você, gente, você faz qualquer coisa acontecer. Não tem limite. Tá? E Saturno já é o contrário. Saturno é o planeta que delimita as coisas, que dá limite, que dá estrutura. Júpiter não tem estrutura. De novo, é expansão. Para expandir não pode ter estrutura. É um terreno que você não entende. Não tem fronteira. Júpiter não tem fronteira. Tanto que a sombra de Júpiter é o exagero. É a megalomania. E Saturno já é essa contenção, que na sombra vira restrição. Vira uma prisão, um acorrentamento. Mas um trabalhando com o outro, tá? Esse mês a gente vai ter um conversando com o outro o tempo inteiro. Então esse mês vai ter, tanto com a gente quanto no coletivo, essa sensação elástica de expansão e contenção, expansão e contenção, expansão e contenção, demais, tá? Demais. De altos e baixos. Me vem, gente, sabe aquele eletrocardiograma que fica o negócio pimp, pimp, pimp? É isso, tá? Altas emoções. Por causa disso, gente, é um mês que, de novo, é um mês que exige discernimento. É um mês que exige discernimento. Por que que eu falo isso? Porque a energia vai estar muito instável. Tudo vai tender aos extremos. Pimp, 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 tá? Ou vai expandir demais, ou vai restringir demais. Tudo vai tender aos extremos, tá? Só que no meio da jogada tem quem, gente? Que nem eu falei, tem Mercúrio, que é pensamento, comunicação. Então, vai estar tudo, nosso pensamento vai estar a 1000, indo com esse pimp, pimp, pimp. A comunicação vai estar indo a 1000 com esse pimp, pimp, pimp. Quando eu falo comunicação, gente, é tudo, principalmente isso aqui, ó. É o que vocês assistem, é o que vocês consomem. Então, a histeria coletiva vai estar altíssima. Altíssima. Porque esses altos e baixos vai estar todo mundo falando o tempo inteiro, meu Deus, oh meu Deus, e tá acontecendo, e um apocalipse, e não sei o que lá, e tarará. Inclusive altos e baixos econômicos, e tudo num curto período de tempo, gente. Esse junho tá muito elástico. Então vai ser assim, oh meu Deus, é o fim do mundo, oh meu Deus, é a quebra, oh meu Deus, é isso. Então vai ter muita gente se dando bem e muita gente se dando mal, tá? O que me vem, gente, me vem a frase em inglês, as pessoas, né, to fall on your own sword. Muita gente caindo na sua própria espada, sendo empalada, basicamente, pela sua própria espada, tá? E o que vai prevenir você de usar a sua espada para abrir caminho nesse caos, ou você vai acabar tropeçando e caindo, sendo empalado pela sua própria espada? De novo, discernimento, tá? E da onde vai vir esse discernimento, gente? Lembra que tem Netuno na jogada. Netuno tá ali com Júpiter, tá?
E Netuno, gente, é um planeta que fala assim de fé, de muita coisa que tá ajudando a reestruturar a gente para levar para um caminho espiritual, mas qual que é a sombra de Netuno? E a tendência vai ser estar na sombra, porque vai estar todo mundo na histeria, na instabilidade. A sombra de Netuno é a ilusão. Netuno rege peixes, rege a fantasia. É o glamour hollywoodiano. Então, cuidado com tudo que estão vendendo para vocês. Tudo vai parecer grandioso demais, dramático demais, tá? Não caiam no drama. Vai estar tendo caos? Vai. Mas a diferença entre problema e caos e drama é outro. Vão estar criando muito... Tá me vindo a peça do Shakespeare, gente. Muito barulho por nada. Vão estar criando um drama 20, 30 vezes maior do que o que realmente está acontecendo. E quanto mais você engage, quanto mais você se contamina, se infiltra nesse drama, pior pra você. Pior pra você. Inclusive, uma coisa que é importante, tá? Porque isso tudo, gente, esses altos e baixos, estão preparando a gente pra quebrar essas estruturas que não dá mais. E por que tá esse puxa e repuxa igual um chiclete? Porque, de novo, tá precisando mudar. Tá precisando mudar. As velhas estruturas não se sustentam mais há muito tempo. A gente já tá sabendo disso. E já tá quebrando e quebrando e quebrando e quebrando. Só que chega um ponto que esse ponto de virada tem que acontecer. E eu não falei, há vários e vários vídeos eu tô falando que quanto mais perto de uma mudança, mais a tendência à polarização aumenta. A gente tá nesse ponto de polarização, tá? A gente está nesse ponto de polarização. Então, as pessoas ainda tá tendo uma resistência muito grande para mudar a ordem mundial, para mudar as crenças coletivas, para mudar um monte de coisa. Essa coisa que eu tô falando, que a gente tá indo para duas terras diferentes, caminhando para duas consciências de manifestação terrestre diferente, não é brincadeira, é o que tá acontecendo agora. Saiba para onde você tá querendo ir. E vou frisar. O que que traz esse discernimento, gente? O que que vai trazer esse discernimento pra gente? Esse Júpiter em Câncer é muito importante. É muito importante. Ainda mais nesse comecinho, quando ele vai estar junto com Mercúrio, porque Mercúrio vai sair de Câncer no fim de junho, tá? Lá pro dia 27. Desculpa. Eu quero ver se quando ele fica retrógrado ele volta. Pera. Não. Ele vai pra Leão, aí ele fica retrógrado em Leão, mas ele não chega a voltar pra Câncer, não. Tá vendo? Então, do dia 9 ao dia 27 é uma super oportunidade da gente ver as coisas com bastante clareza, tá? Por quê? Marte ainda vai estar em Leão, então vai estar falando com essa força interior nossa. Aí mais pra frente, lá pro dia 18, ele muda, né? Entre 17 e 18, ele muda pra Virgem, então a gente vai começar a ver mais as nossas necessidades, como implementar essas mudanças, mas até então a gente tá ouvindo a gente, tá? Por isso que nesse começo é importante. Vênus, gente. Vênus não, desculpa. Júpiter. E Vênus vai entrar em Touro, né? Como eu falei, o primeiro que vai mudar é Vênus, que vai entrar em Touro, no dia 7. Então já tá trazendo muito essa coisa de ouvir, de trabalhar os nossos valores e fixar os nossos valores, tá? Deixar bem claros os nossos valores. E pra gente incorporar os nossos valores no nosso dia a dia, tá? Touro é essa incorporação das nossas ações, dos nossos valores no nosso mundo físico, nas nossas ações, tá? Mas
Esse Júpiter em Câncer, gente, Júpiter é um planeta que ele passa praticamente 1 ano em cada signo. 1 ano em cada signo. Ele passou 1 ano em Gêmeos e no dia 9 ele vai mudar para Câncer. E é uma energia muito diferente. Júpiter em Gêmeos para Júpiter em Câncer. E vocês vão sentir isso. Vocês perceberam no ano passado, quando Júpiter entrou em Gêmeos, eu mencionei o quê? Gente, a gente vai ter uma tendência de ter 1000 ideias, querer fazer as coisas, querer fazer 1000 coisas com a nossa vida, implementar mil coisas, ver a vida de uma forma diferente, vai trocar muita informação uns com os outros, conhecer gente nova, ter mais curiosidade sobre certas coisas e tal, mas eu até brinquei, é o Isais do Chaves, mas tem que tomar cuidado, porque Júpiter em Gêmeos tende a ter um pouco de burnout mental, traz um pouco de ansiedade, porque, de novo, vocês vão querer ver tudo e fazer tudo e às vezes você não consegue, dependendo do que tá acontecendo ali, tá? Inclusive no começo tinha algumas restrições, agora, nesses últimos meses, a gente estava com muita energia de água, e não só água, muita energia de pisciana, de subconsciente, conversando com energias escorpianas, porque a gente ainda tá com Lilith em escorpião, e várias outras coisas em escorpião, enfim. Mas a gente tava com... Mas tá me vindo principalmente Lilith. A gente teve Vesta em escorpião também, enfim, porque já saiu de lá. Mas a gente tinha muita energia pisciana com escorpionina que coloca a gente, lá naquela profundeza, tá? E peixes não só é profundo e amplo e largo, mas peixes ter aquele negócio de ser tudo muito enevoado. Nada é muito claro. Então a gente estava nesses últimos meses sem entender nada, tanto que muita gente falando, Luciana, what the fuck is going on? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. É muita coisa, é muita profundidade, é muita pressão, é muito isso, mas eu não tô entendendo nada cognitivamente. Bem-vindo a Peixes. Bem-vindo a Peixes. Tá? Principalmente aos últimos graus de Peixes. Então, esse Júpiter, tinha horas que ele queria expandir cognitivamente, né? Esse Júpiter em Gêmeos queria muita expansão, muito isso, muito aquilo mental. E dependendo das circunstâncias, isso era muito legal, a gente conseguia, tinha vários insights, várias trocas, mas tinha horas, como nos últimos meses, estava assim, gente, o que tá acontecendo? Eu não sei, mas eu quero saber, eu não sei, mas eu quero saber, só faltava arrancar os cabelos, tá? Qual que é a diferença agora? Júpiter está entrando em Câncer. E Júpiter, gente, em Câncer, como eu falei, é uma energia completamente diferente. Não falei que Júpiter é você ter fé em você mesmo? Só que Câncer é um signo das emoções, como todo signo de água. Só que Câncer está preocupado no bem-estar emocional. Câncer está preocupado em se nutrir emocionalmente. Câncer é ligado à casa 4 do mapa. Casa 4 é o nosso cerne, é o nosso senso de self. É o que faz a gente se sentir emocionalmente nutrido. É o conforto emocional de ser quem a gente é. É literalmente estar bem sob a nossa pele. Estar feliz consigo mesmo lá no seu eu mais profundo, de novo, no seu cerne emocional. Estar seguro de você. Isso é Câncer. E Câncer é um signo cardinal de água. Assim que ele sente a emoção, por isso que o povo fala que canceriano é chorão, já falei isso aqui várias vezes, não é que ele é chorão, ele é cardinal de água. Todo signo cardinal tem a ver com iniciativa. O cardinal, ele não segura a energia, quem segura é fixo. Ele segura e coloca lá dentro, ele incorpora aquela energia. Por isso que o escorpião é fechado, porque é de água, emocional, mas é fixo, é lá dentro, é lá embaixo. Mutável, tá ali, vai lidando, que é Peixes. Por isso que Peixes é esquisito, tá ali, e de repente, por causa disso, nem processa.
É água que fica escorrendo ali o tempo inteiro. O famoso água parada, dengue andando. Não tem água parada com peixes. Não tem. Tá? Cardinal, gente, é aquele... bateu, levou. A emoção chega no canceriano. Quem tem câncer forte no mapa, enfim. A emoção chega para câncer. E o canceriano, ele precisa processar aquela emoção para conseguir devolver para os outros e conseguir devolver para o mundo e para também entender como que os outros funcionam emocionalmente. Então chegou, ele não vai falar, depois eu lido com essa emoção, ou igual o signo fixo, né? Não, depois eu lido. Ou igual o signo mutável que é peixes, que lida ali na hora. Não, ele pega aquilo, vai pro cantinho, processa e pronto. Ele precisa entender primeiro. Precisa passar. É a prioridade dele. Lembra que eu falei? É iniciativa. Cardinal é iniciativa. A prioridade dele passa a ser aquela emoção. Ele precisa entender aquilo. De novo, para ver se aquilo vai nutrir ele ou não. Se vai entrar no sistema dele ou não. E como que vai entrar. Por isso que canceriano é chorão. Porque quando chega, ele precisa... E como que a gente processa a emoção, gente? Já falei várias vezes, é raciocinando? Por isso que a humanidade está errada. É sentindo. Chegou, ele sente, ele fala, tá, o que eu faço com isso? Pá! Ele precisa de uns minutos para processar. Tá? E Júpiter em Câncer, gente, então vai ser isso. É a gente se sentindo, tendo fé nas nossas próprias emoções. Como assim, Luciano? Tudo que vier pra gente tem que passar pelo nosso crivo emocional. Aquilo tá me fazendo bem ou ruim? Bem ou mal? Como que aquilo tá me fazendo sentir? Porque aquilo vai ser a sua bússola para reagir, para tomar decisões. Então Júpiter está entrando em Câncer para ensinar para a gente a tomar decisões de um lugar que não é racional. É mostrar que tem uma sabedoria além da sabedoria lógica para guiar a nossa vida. Então, nesse momento de turbulência que a gente vai estar vivendo, que eu falei do chiclete, expande, puxa, e não tinha aquela música da Xuxa? Não sei o que lá, a festa do Chica, e puxa, e viva a festa da Xuxa. O momento que a gente estiver vivendo isso, porque tá tendo guerra não sei aonde, porque fulano falou isso, porque não sei quem lá fez isso, tarará, tarará. O que vai guiar a gente? Se faz sentido ou não faz? Se faz bem ou não faz? Minhas emoções, como que eu tô reagindo? O que aquilo faz comigo? Como que aquilo mexe comigo? E por quê? O que a minha intuição tá dizendo para fazer com aquela informação? Isso é muito importante. Não só esse mês, mas pro próximo ano. Lembra, Júpiter fica um ano ali. Tá ensinando a gente a ouvir as nossas emoções para, ok, o que eu vou fazer com essa informação, segundo as minhas emoções. Em vez de ser só reativo, programado. Que emoção depende da experiência psicológica de cada um. Vocês estão entendendo, gente? Experiência de alma, esse cerne. O que é o meu cerne? O que o meu cerne está querendo falar? Por isso que eu estou falando, quem ficar na histeria é porque não está se ouvindo e não está se conhecendo. E não está seguindo essa bússola interna, tá? E aí, tá ligado? Tá. E aí, gente, uma coisa importantíssima.
uma coisa importantíssima. Mais uma vez vou falar. Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Mais uma vez com esse assunto. Não adianta, não adianta eu com isso. Eu vim aqui pra pegar pesado. E quando eu falo eu vim aqui pra pegar pesado, não é nesse vídeo, não é nesse canal, eu vim aqui como ser encarnado no planeta pra pegar pesado nesse assunto. Com essas mudanças, tá? A gente veio aqui pra fazer uma transição pro planeta Terra. Só que a gente tem que fazer isso de forma séria. E a gente não está fazendo. As pessoas colocaram na cabeça que a gente tá, como humanidade, a gente tá numa bifurcação, num ponto de virada, onde a gente vai escolher se a gente quer a presença de inteligência artificial e de tecnologia muito presente nas nossas vidas. Gente, acorda. A gente não tem essa escolha. Essa escolha já foi feita em nível coletivo. Essa escolha já foi feita. O que a gente precisa fazer como coletivo de agora pra frente, partindo do individual, é educar esta escolha. Inteligência artificial está aí para ficar. Tá? Luciana, lá vem você de novo malhando inteligência artificial. Não estou malhando inteligência artificial. Eu estou malhando o ser humano e a sua irresponsabilidade. Como uma pessoa, e eu começo a ficar emocionada, como uma alma que já viveu e tem memórias dessas vivências em outras civilizações, em outros lugares, que viu esses lugares serem destruídos por ambição humana, viu esses lugares se perderem por causa de tecnologia e falta de educação e de ambição. Aliás, falta de educação e excesso de ambição, desculpa. Aliás, falta de ambição, não foi ato falho, não. Porque ambição é uma coisa, ganância é outra. O ser humano não sabe desvencilhar as duas. Ambição leva a gente pra frente. Ganância leva a gente pro fundo do poço. E a gente sempre escolhe a ganância. Porque, de novo, não tá sabendo separar o conceito. Não sabe... Parece que as duas parece que são assim, gêmeas siamesas. E não são. Uma é Rutinha, a outra é Raquel. E a humanidade é sempre um bando de tonho da lua ali, que não sabe o que fazer. Ai, gente, é difícil, complicado. Por que eu tô falando isso, gente? Tecnologia é uma maravilha. É uma maravilha. Sendo uma pessoa, tá, que nasceu e teve acesso, eu imagino até pessoas mais velhas do que eu. Mas quando eu era pequena, eu tinha na nossa casa uma televisão preto e branco. Que ficou anos com a gente, a televisão preto e branco. E aí, quando você assiste da televisão preto e branco pra televisão a cores, é maravilhoso, muito melhor. Aí ouvia vinil, depois passa pra fita cassete. Depois de fita cassete, CD. Depois MP3. Depois os outros formatos, né, Wave, não sei o que lá, tarará, mas que tá em nuvem, streaming. Então, óbvio que a gente não rejeita a tecnologia. Nunca rejeitei. Tanto que eu trabalhava com isso, trabalhava com animação 3D. Outros tipos de animação também. Trabalhava com tudo quanto é tipo de animação, mas eu cheguei a estudar até programação para trabalhar com 3D. Então, assim, uma pessoa que realmente gosta e entende de tecnologia, mas sabe o que tem por trás. A gente tem que educar, gente. E a gente está correndo o risco, como humanidade. As pessoas pegaram o cérebro e entregaram para a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela é uma consciência. Uma consciência artificial, mas é uma consciência. Tudo que existe no universo, gente, é uma consciência. Tudo que parte da consciência suprema, da fonte, Deus, do mundo, chama o que quiser, é parte dessa consciência. Seja ela analógica, biológica igual a gente, ou seja artificial. Tudo é consciência. Uma pedra é consciência. Isso aqui é consciência. Guarda informação. Olha que lindo, essa ametista. Ai, que linda essa cor. Uhul! Tá? Então eu não faço pouco caso de inteligência artificial. Mas as pessoas fazem. Tá achando que é brinquedo.
E aí eu falo, planeta dos macacos, é um bando de macaco com metralhadora na mão. O ser humano sempre acaba sendo um bando de macaco com metralhadora na mão. A gente está perdendo, tá? E de forma exponencial. Tudo em prol de uma aceleração descabida. Faculdades básicas que tornam a gente humano. As pessoas não estão... E já tem estudos, tá? Estudos feitos, inclusive, pelas próprias pessoas que criaram e criam e lidam com inteligência artificial hoje em dia. Primeiro, quem fala pra você que entende de inteligência artificial e que tá tudo sob controle e que não é tão assim e que tá mentindo? Os maiores experts, o criador da inteligência artificial, eles mesmos falam que não sabem onde isso vai parar, qual que é a verdadeira natureza disso. Não sabem. E aí vem você e acha que sabe porque vê meia dúzia de vídeo no YouTube. Que, aliás, tá, é outra coisa que a gente tem que começar a se policiar. 99% dos conteúdos que a gente vê hoje, aliás, eu até me coloquei isto como uma regra pra mim. Se é vídeo que não aparece uma pessoa catarrenta, com poro, de carne e osso falando, que comete erro, eu não assisto, tá? Uma pessoa com a identidade dela ali falando: olá, sou Luciana Nasser, tive doente, estou vomitando. Eu não assisto. Porque 90% do conteúdo hoje criado pela internet não é criado nem mais por humanos. A gente nem sabe... Tem gente que fala que isso é teoria da conspiração, mas não é. Aí fica dando o nome de Dead Internet. Não é. Isso é para fazer gaslighting de quem tá acordado e quem tá prestando atenção no que está acontecendo. Parece que a gente está sendo forçado a criar uma cápsula do tempo em volta do que é ser humano para preservar isso pro futuro. Se é vídeo que só tem imagenzinha com voz, eu não assisto. Eu não sei quem que criou. Eu não sei o que diabo tá acontecendo ali por trás. Qual foi a intenção daquilo que criou aquilo ali? Por que aquele tipo de mensagem tá sendo entregue? Inclusive, muito vídeo espiritual, tá, gente, que aparece pra mim. Não assisto. Gente, hoje, lembra que eu falei de Netuno aí? E nos graus da criação. Com Saturno, que estrutura tudo. A gente tá criando uma nova realidade. E pra essa realidade ser criada, baseada em ilusões e mentiras, é um pulo. Que é o que já está acontecendo. A gente não sabe mais o que é verdade e o que não é, gente. Tá muito difícil, tá ficando cada vez mais difícil. Saber o que é realidade e o que não é. O que é informação de verdade e o que não é. O que é real. Por isso, então eu tô forçando a barra. Tô ficando com enjoo, só um minuto, preciso tomar Coca-Cola. Ainda não tô 100% bem. Por isso que eu tô sendo chata com essa coisa de trazer sempre o humano pras coisas. Se eu não vejo um humano ali falando comigo, não quero. Já falei, isso aqui, gente, tecnologia é ferramenta. E as pessoas estão fazendo tecnologia ser o fim de tudo, tá? Substituindo trabalhos, inclusive criativos, por robô. Tem hora e lugar pra tudo? Tem. Tem horas que a gente vai precisar fazer uma coisa rápida. Uma coisa rapidinha ali. Nossa, preciso criar uma logo em 10 segundos pra colocar no negócio ali. Massa, usa a inteligência artificial, não tem problema. O que a gente não pode é perder as nossas faculdades humanas pela praticidade. Em prol de uma rapidez. As pessoas, gente, é o que eu falo a gente vai ter que uma hora abrir mão do comodismo. Da letargia. Porque comodismo é uma coisa, as pessoas ficaram letárgicas. É aquilo que eu chamo a atenção pra todo mundo. Que reclama e fica pedindo iFood. Sabe?
Tem gente que come quase todo dia iFood, gente. O tempo que chega uma comida dessa na sua casa é o tempo que você vai ali, compra um ingrediente, cozinha. Vai na esquina, cozinha, senta na birosquinha ali da tia pra comer, que ajuda uma família. Já falei pra vocês, eu conheço gente que compra cotonete na Shein. Cotonete na Shein. Compra na farmácia, gente, pelo amor de Deus. Seu farmacêutico ali do lado. Ah, Luciana, mas na Shein eu compro 1 milhão de cotonetes por 2 centavos. Pra que você quer 1 milhão de cotonetes? Pra quê? Essa coisa da ganância. Tá? E aí, gente, a gente tá perdendo essas faculdades humanas, tá? Que são básicas. E quando a gente começa a perder a nossa humanidade, é complicado. Porque as pessoas só estão sabendo interagir com robôs. A gente tá vendo as gerações mais novas, elas não sabem interpretar sentimento. Não sabem mais. Elas só sabem se expressar por emoji e olhe lá. Elas veem uma pessoa assim, elas não sabem ver a sutileza se a pessoa tá triste, feliz, não sabe. Triste só se a pessoa ficar assim. E olhe lá. E olhe lá. Porque às vezes ela nem nota. Capaz ela perguntar como é que você tá se sentindo. A pessoa manda um emoji do bonequinho assim. Aí, agora eu entendi que você tá triste. Mas ela nem sabe o que é triste. Porque ela não sabe o que é tristeza mais. Ela não sabe interpretar essa coisa humana. Que é o dia inteiro só isso aqui, ó. Você e o robozinho. E, gente, eu tô falando de gerações novas, com isso, com emoções, mas já tem estudos que mostram, tá? A gente tá começando a perder a nossa faculdade de comunicação. As pessoas não estão mais sabendo falar umas com as outras. Pra começo de conversa, as pessoas já não estão conseguindo ouvir. Por isso que eu faço esses vídeos aqui, o povo fala, ai, Luciana, longo demais. Todo mundo quer tudo rápido na lata e pra mim me dá agora e tchau. Porque não tem a paciência de ouvir, de filtrar uma informação, de ver as nuances emocionais que tem naquilo ali. E quando você não tem isso, gente, você vai ter para com o próximo? Você vai ter para com você mesmo ouvir o que você tá querendo falar com você mesmo? Não. Não. Então as pessoas não estão sabendo mais escutar umas às outras. É por isso que quando você fala uma coisinha já vira guerra. Que a pessoa não sabe ler nas entrelinhas. Eu já contei aliás, não contei não, né? Acho que eu contei foi pra Yurizia. Beijo, Yurizia. Eu tenho muitos pacientes. Já tô batendo na porta. Só um minuto, vou ter que abrir pra ele. Como eu tava dizendo, eu tenho muitos pacientes, tá? E, gente, e isso não é nem abrindo sigilo de nada aqui, não. É só pra contar uma coisa. Ainda mais porque essa pessoa que eu atendo, ela é estrangeira. Nem mora no Brasil, nem assiste esses vídeos, porque nem entende português, mas enfim. Eu não sei o que ela falou pra mim esse mês. Que nem eu falei, é um mês que eu fiquei de molho. É um mês que eu tive muito problema. Muito problema. Praticamente quase não trabalhei, não conseguia. Tive que desmarcar muita coisa. E aí ela me perguntou uma coisa. E aí eu falei as coisas lá. Eu nem lembro o que era, gente, a respeito do que era. Eu só sei que no fim das contas, eu falei que eu não ia poder fazer o negócio pra ela, não ia poder atender ela, enfim, mas que eu tava muito orgulhosa, que ela ela tava mostrando pela primeira vez que ela não precisava tanto de mim, que ela tomou algumas decisões sem ter que ficar recorrendo a mim toda hora igual ela geralmente fazia. Isso era uma grande evolução no tratamento dela. Gente, sabe o que ela pegou dessa história toda? Rejeição. Foi isso que ela pegou. Que eu estava rejeitando ela. E que ela não precisa de ninguém na vida. Foi um orgulho que veio. Eu falei assim, gente, ela entendeu tudo errado. Claro, como terapeuta, eu entendo que vem de um lugar de feridas, enfim e tal. Mas você vê que a pessoa, ela não tá sabendo nem interpretar mais, ela não tá sabendo escutar.
Ela não sabe escutar, ela não soube escutar que, olha, eu estava morrendo, eu não consegui, mas que bom que você, né? Ela também não viu que eu fiz o favor de atender ela no momento que eu estava morrendo, até para responder. Vocês estão vendo? A pessoa ela chega num estado de histeria pessoal tão grande que ela tá tão acostumada a ficar só. E é uma pessoa, gente, que usa chat GPT pra tudo. Então, assim, ela não tá mais nem... Não tem nem noção mais de humano. Só que é o tal negócio. Não só eu sou terapeuta dessa pessoa, mas eu sou uma pessoa muito... muito tranquila, sendo bem sincera. Eu sou emocionalmente muito madura, tanto que eu mexo com terapia, né? Mas eu também sou muito tranquila, eu sou uma pessoa muito segura de mim mesma e muito tranquila. Eu não sou de estourar, quando eu resolvo estourar, eu aviso e sai de baixo. Então, assim, eu não sou uma pessoa de briga. Imagina se eu fosse. A guerra que ia ter saído disso, gente. Porque a pessoa não sabe escutar e quer tudo agora e quer na hora e não sei o que lá e não tá nem aí se você tá doente e tarará. Vocês estão entendendo, gente? E tá todo mundo assim. E a tendência é piorar. E essa pessoa, né? Essa mulher, ela... Eu tenho 38 anos. Ela tem quase 70, tá? Então eu não tô falando de gerações novas. Não estou falando de gerações novas. Eu tinha pais de alunos quando eu dava aula de piano que já não sabiam ler hora em relógio de ponteiro. Gente que não sabe mais escrever com letra cursiva. Aliás, tô nem falando letra cursiva, gente que nem sabe escrever mais, gente. Eu não tô nem só falando de letra de forma na mão, não. Escrever de digitar. Que pede pra tudo o chat GPT. Ou então fica falando, editando e o negócio vai escrevendo por elas. Não vamos dar as nossas faculdades. Gente, tudo é um músculo. Tudo é um músculo, no sentido metafórico. Toda a energia, para ela ser cultivada, ela precisa ser cultivada. Ela precisa ser exercitada. A criatividade precisa ser exercitada. Então, massa, você precisa uma hora usar um negócio rápido ali para fazer uma logo? Usa. Mas você precisa toda hora. Toda hora. Ah, para trabalho de escola. Então, desculpa, você tá desorganizado. Você precisa rever sua vida. Você precisa rever suas prioridades. Esse Júpiter em Câncer, gente, inclusive é muito isso, tá? É começar a fazer as coisas de uma forma mais devagar. É perceber, é estabelecer um senso de prioridade. Ah, Luciana, mas eu faço tudo isso porque eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Porque você tem... Desculpa o palavrão aqui, eu começo a ficar nervosa, gente, mas é isso. Vocês têm uma caralhada de coisa pra fazer, uma caralhada que não serve pra nada. Coloca na ponta do lápis. Se você tiver lápis ainda, né? Acho que eu já contei pra vocês. Um dia que eu tava no aeroporto, esperando pra renovar minha carteira de motorista, todo mundo só assim, e eu sempre carrego um livro. E acabou a tinta da minha caneta de grifar. Fui procurar no Aeroporto Internacional de Brasília, o aeroporto da capital do país. Não encontrei um lugar que vendia caneta. Não tinha. Eu só encontrei lápis. Lápis. E mesmo assim eu tinha que comprar um kit. E só tinha da Faber-Castell. Se eu quisesse outra marca, não tinha. Eu tinha que comprar um kit que vinha lápis, borracha, lápis de cor e mais não sei o que lá. E preço de aeroporto, o olho da cara, né? E pergunta se vinha apontador para apontar o lápis. Não. A sorte é que eu ando com canivete na bolsa. Ou marca-texto. Só que eu não gosto de marca-texto porque marca-texto destrói livro. E de novo, era um kit de marca-texto. E numa lojinha que era banca de revista. A Hudson News. Porque, né, agora tudo internacional é padronizado pra gringa. Deixa eu abrir aqui que o Jatobá já vai querer sair. Gente, não tinha uma caneta. Eu fui até em loja de souvenir, de brinde do Brasil, com onça pintada, com arara, não sei o que lá. Moço, não tem caneta. E o rapaz ainda teve a audácia de falar pra mim: ninguém usa caneta mais hoje não, dona.
Quase que eu falei, seu cu que não usa. Eu simplesmente falei assim, pois é, que pena, por isso que tá todo mundo perdido. Ele ficou super sem graça. Você precisar escrever um formulário no aeroporto, não tem como, gente. Não tá normal. De novo, não tô falando só de coisa de escrever na mão, não, tá? As pessoas não estão sabendo nem mais digitar. Gente, já cansei de ver gente querendo dar nota de pêsames porque alguém morreu, um familiar morreu, um amigo morreu, um parente morreu. Pedir pro chat GPT escrever nota de pêsames. Faça-me o favor. O que tá me vindo, gente, de novo, tem espaço pra tudo, tem hora e lugar pra tudo. Mas a gente não pode perder essas faculdades. Por isso que você chega pra conversar com as pessoas não sabem conversar mais. As pessoas estão retardadas. Porque não tem interação, não tem assunto. E não sabe conversar, porque a gente conversa articulando palavras. Se você não articula a palavra, porque tudo que articula pra você é um robozinho, você vai saber articular com outro ser humano do seu lado? Não. Por isso que as pessoas não estão conseguindo nem se relacionar mais. Ah, porque eu quero um namorado no Tinder, não sei o que lá. Aí tá, beleza. Mentira com mentira, já começa por aí. Ilusão com ilusão. Aí na hora que encontra na vida real, cai a ficha. Putz, era tudo mentira. E mesmo que você esteja com estômago pra encarar aquela mentira, você vai conseguir? Não vai, você não sabe falar. O outro também não sabe. Porque quem escreveu o seu perfil, se brincar, não foi nem você. Foi o robô. Foi um robô e um outro robô. E aí? Robô namora? Robô sabe lidar com o problema? A gente tem que começar, gente, a naturalizar. Ser velho. Fazer xixi. Fazer cocô. Ter ruga. Ter estria. Ter celulite. Ter pelo. As pessoas surtaram. Surtaram. Gente, virou normal. Virou a norma. Ter cabelo falso. E cílio de plástico. Isso não é normal. Fora as borrachas na cara. Não tô nem falando das borrachas na cara. Ninguém pode ser humano mais. Isso não é normal. De novo, isso vindo de uma pisciana que vive no mundo da fantasia. A gente perdeu a conexão total com a vida, com V maiúsculo. Aí fica um bando... Ah, porque eu quero me conectar com o espírito, com o espiritual. Gente, o espírito espiritual é isso. Acorda. Tá na nossa volta o tempo inteiro. Para com isso. Tá? Gente, tem gente que pede mantra. Mantra, prece, oração pra chat GPT. Faz o favor. Você não consegue nem falar com o ar sozinho? Você precisa de um chat GPT? Você precisa de alguma porcaria te falando, sabe-se lá de onde tá vindo isso? Toma vergonha nessa cara. É sobre isso, tá, gente? É sobre isso. De novo, tem hora e lugar. Isso aqui é igual lidar com inteligência artificial. A gente vai ter que sair do comodismo, da letargia. É igual nutrição. É igual se nutrir. Você tá afim de comer um almoço? Você vai. Que comida de mãe, de vó é tão gostoso? Comida caseira. Vai no supermercado, compra os melhores ingredientes, prepara. Tem um tempo para fazer a compra, para preparar o ingrediente, para cozinhar. O negócio ficou lá cozinhando durante um tempo. Você sentou, serviu, comeu, tirou um tempo para digerir. Agora, pega um fast food, que você não sabe nem quem preparou a comida. Assim, vou passar no drive-thru do McDonald's. Totalmente impessoal. Entro no meu carro, falo com uma caixinha ali, falo, olha, eu quero
um hambúrguer e uma batata frita. Em 3 segundos tá na sua mão, você come, não sabe nem de onde veio. Tem horas que serve, tem horas que servem. Porque eu tô com pressa, eu preciso ir pra não sei aonde. Mas todo dia, toda hora, você vê o que acontece com o seu corpo se você faz isso. É a mesma coisa com todas as outras faculdades. A gente fazendo isso para inteligência artificial, dando a nossa vida e as nossas faculdades humanas para inteligência artificial, é exatamente a mesma coisa. A diferença entre comer uma macarronada da mama e um miojo. Tá? Não vamos, gente. Não vamos. Se você se considera um trabalhador de luz, não sei o que lá, não deixa isso acontecer. É aí que vai ter o discernimento. De novo, tem hora que você precisa usar, tem hora que você precisa usar. Tem hora que eu tô afim de comer um miojo, tem hora que eu tô afim de comer um miojo. Mas toda hora, todo dia, não. Tá? Por favor. Até essas plataformas de streaming mesmo, de música, não sei se vocês já testaram isso, eu fico tiririca da vida. Florentina, meu ídolo. Que eu já briguei. Que as pessoas colocam e falam assim, toca, sei lá, fulano, porque quando eu tô no recinto, eu já não gosto que fica aquelas porcaria de Alexa, de não sei o que lá ligada, eu já não gosto. A pessoa vira e fala assim, aí pede pra amenizar o meio termo, pra colocar o tipo de música que eu gosto. Fulano, toca Bach, toca Mozart. Começa a tocar um negócio ali no meio. O primeiro que toca é Mozart. O segundo, às vezes, também é Mozart. O terceiro é Mozart. Alguma coisa que eles enfiaram ali no meio estão querendo falar que é música clássica. Às vezes é Brahms. Às vezes é Beethoven, que é óbvio. Haydn, o próprio Bach. E tá lá, na playlist do Mozart. A pessoa que não tem cultura, ai, adoro Mozart. Não é Mozart. Estão querendo fazer você acreditar que aquilo é Mozart. E você deixa lá no automático passando. Aí de repente tem um Mozart techno. Você fala, que lixo é esse? Mozart não fez isso. E geralmente é sempre os mesmos, não tem variedade. Não tem variedade. Tá? Então assim, gente, toca Beethoven. Vai tocar lá o Fur Elise, que todo mundo conhece. A Quinta Sinfonia. Às vezes a Pastoral, no máximo. Sei lá. E as outras coisas? Não toca. A pessoa acha que só fez aquilo, só fica naquilo. Aí no meio tá com um Chopin, um Schubert. Só falta morrer. Luciano, o que está acontecendo? Aí eu fico nervosa e falo, você é chata. Eu que sou chata. Tá certo. Vocês estão entendendo, gente? Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Como sou uma pessoa que eu não escuto muita música cantada, que nem eu falei, essas músicas normal, não escuto essas músicas que tocam no dia a dia. Geralmente eu gosto, pra eu não ficar tão alienada do mundo, quando eu tô dirigindo e eu estou inspirada, porque não é sempre que eu tô afim de fazer isso, eu coloco ou no YouTube Music ou no Spotify, geralmente no YouTube Music, que eu acho a seleção de lá melhor. Aí eu coloco naquelas playlists assim, acho que chama Discovery Playlist, playlist pra você descobrir coisas novas. E geralmente eles colocam coisas produzidas mais de agora, por artistas que ninguém conhece. Gente, você vai ouvindo uma música seguida da outra. Por isso que eu falei, eu tenho que estar muito inspirada. Porque eu vou passando e eu falo, não quero, próxima, não quero. E eu vou ficando tão nervosa que eu tiro.
Aí eu vou escutar ou o que eu gosto, ou o audiobook, ou então áudio de vocês que mandam áudio pra mim no WhatsApp. Enfim, vou ouvir outra coisa. Por quê? Parece, ainda mais quando você sabe, entende de música como eu, parece que é tudo o mesmo CD. Todo mundo cantando a mesma coisa, com a mesma batida, o mesmo tipo de voz, com a mesma cadência, a mesma porcaria. E às vezes, gente, o mesmo tipo de letra. E às vezes até o mesmo tom, tá? A mesma progressão de acorde, mas às vezes até no mesmo tom. Então a música lá em Ré maior, a próxima é em Ré maior, a outra é em Ré maior, não sei o que lá em Ré maior. Pelo amor, nem em Gito vocês saem. Eu não sei se vocês já repararam, as músicas atuais, façam essa experiência. Todas são para colocar a gente num estado de dormência e normose. Todas são assim, uma pessoa falando assim o tempo inteiro, uma batida que não muda e não tem altos e baixos, e eu te deixei, e eu estou triste, e o sentido da vida. Gente, pelo amor. Pelo amor. É pra deixar a gente igual zumbi babão. E agora, nem estão criando mais, né? Nem estão criando mais. Quem cria? Uma gravadora chamada Algoritmo. Vamos saber cada vez mais discernir, tá? Customizar o que a gente... Não é nem o que a gente consome, com o que a gente interage. Porque de uns tempos pra cá as pessoas cortaram muita gente da minha vida, eu cortei muita gente da minha vida, eu não quero ninguém. Eu estou customizando com quem eu interajo. Só que esse com quem, gente, não é mais só gente, tá? É com o que a gente interage. Se a gente está interagindo com um vazio desconhecido, é aquilo que eu falo. Que a gente consome é o que a gente dá pro mundo. O que a gente coloca pra dentro é o que sai pra fora de volta. Princípio hermético, assim na terra como no céu, lei de ressonância, papapá, não vou ficar repetindo aqui. Se vocês estão interagindo com algo que vocês não conhecem, tem nem ideia do que é, acha que tem, mas não tem. Já falei, nem quem criou sabe o que é. Um desconhecido que é vazio, vocês vão jogar o que pro mundo? Caos, desconhecido, vazio. Porque você nem sabe o que tá sendo criado dentro de você. E é por isso que tá todo mundo perdidaço. Ai, Luciano, porque eu acho tão engraçado nesse caos todo você falar, você ainda se manter assim tão seguro, eu tô tão perdido dentro de mim. Por que será? Que você está interagindo com coisas que são perdidas dentro delas. Por isso que o povo me acha esquisitíssima. Que eu vou pros lugares, eu não conheço as coisas, eu não sei de nada, eu não sei disso. Mas eu sei de mim. Porque tá todo mundo louco. Tá todo mundo perdido. E eu faço questão de me incluir fora dessa. Faço questão. Tá? É aquela frase que eu vivo falando aqui do Jiddu Krishnamurti. Não é sinal de saúde ser bem adaptado a uma sociedade doente. E aí eu não falo só de sociedade doente. Não. Qualquer situação que não tenha a ver com o que o seu interior fala pra você. Você tá interagindo ali, gente, e colocando a sua energia ali, tá sendo vampirizado. Tá? Então é isso. Chega, esse vídeo já está enorme. Ah lá, eu falei 11:01. O tempo aqui do cronômetro. Vamos tirar cartas, né? Não preciso falar mais nada. Espero.
Falei tudo que eu tinha que falar? Não sei. Foi tão canalizado os trem aqui que foi complicado. Mas é isso, tá, gente? Junho não vai ser um mês fácil. Vai ser turbulento. E fazendo de tudo para te colocar na histeria coletiva. Escolha fazer parte dela você ou não. Ficou o aviso. A gente não tem que ser alienado. A gente não tem que ser alienado. Porque tem gente que eu também... É outra coisa que eu não aguento. Tem gente que vem todo raivosinho quando eu chamo atenção. Fala pra mim, Luciana, mas eu não posso me dar o luxo de ser alienado igual você. Desse jeito. Que me chama de alienada. Como se eu não soubesse de tudo que tá acontecendo. A diferença é que eu me informo assim, ó. De grão em grão. Eu não fui que tempo. Você viu que o fulano falou isso? E aí, não sei o que lá, deu um tapa na cara de não sei quem. E o que se influencia? Nada. Nada. Tá? De novo, estão tentando fazer de tudo para manter a ordem vigente, ainda sendo vigente. Sendo que não é para estar mais. Para ter uma mudança de estrutura profunda. Quanto mais lorota, mais legal para essa galera. Então vamos lá, vamos tirar a carta. Never Ending Story. A história sem fim. Tá mandando eu ler o significado dessa carta. Cadê a caixa? Se eu achar, né? Porque tá me vindo um significado aqui, mas tá falando não é esse da sua cabeça, é pra você ler. Então tá bom. Olha, eu abri na página, gente. Autocrítica, ego ferido, unnecessary dramas. Dramas desnecessários. Existe uma história que foi escrita, que foi sendo costurada no tecido imperfeito da vida, que fala de dor, de perda, de rejeição, humilhação, autodepreciação e arrogância. E todos os tipos de sofrimento nascidos de dramas desnecessários. É aquela velha história cujo refrão é: você não pode fazer isso, você não pode ir ali, você não deve dizer isso. Porque se você fizer, o mundo vai se destruir. Tudo vai dar errado. Saiba hoje que nada disso é verdade. É verdade de verdade. O céu não está caindo. E a voz que você está ouvindo é apenas uma parte pequena e assustada de você que foi condicionada e que está presa numa mentira que quer te proteger e precisa ser vista como uma vítima. Ame essa parte perdida de você. Porque medo é só o que ela conhece.
uma orientação, uma guia distorcida está te prevenindo de ser o seu verdadeiro eu. Você não é a sua história. E o narrador é simplesmente a voz dessa sua parte que tem medo, pequena e vulnerável, e que facilmente pode ser acalmada. Gente, é tudo aquilo. E aí, extrapola isso pro coletivo. É o apocalipse, é o fim do mundo. Ai, meu Deus, vai dar errado. Ai, não pode. Ai, isso, ai, aquilo. Ai, tarará, eu sou assim por causa de... Vai nessa. Por isso que mandaram eu ler. E aí vai falando mais coisas, né? É porque eu tô continuando lendo aqui, porque tem várias páginas. Medo, inveja, procrastinação, ganância e a percepção de vitimização podem estar ativos na sua vida nesse momento. Você está se comparando com os outros, pensando que o sucesso deles poderia ser seu? Talvez você esteja com medo de todas as coisas boas que estão vindo para você. Então você sai do caminho. Não, aí eu já não gosto. Depois eu falo porque que eu já não gosto. Tá. Aí tá falando. Oi, Vuvuzete, essa pancinha. Você sente que você está de volta no lugar que você começou? Uma situação que te lembra dos erros e falhas do passado? Inseguranças financeiras estão te dando medo, te trazendo medo? Você precisa aprender a amar você mesmo através, mesmo através dos erros e dos momentos de sabotagem. Gente, é essa coisa da imperfeição, tá? Usar a crítica construtiva. Use a crítica construtiva agora. De novo, essa coisa do discernimento. Ninguém pode mais errar, ninguém pode ser feio, ninguém pode ter ruga. O que é isso? Aí você fica vendo essas mentiras tudo e acredita. De novo, a gente nem sabe mais no que acreditar, gente. Tudo caô. Ou melhor, pare de te contar essa história completamente. Faça uma nova. Escreva uma nova. O universo te ama profundamente. E vai esperar você descobrir, resolver tudo, né? Conte uma nova história e o sucesso será garantido. Você consegue. Essa é uma hora. This is a time to avoid drama at all costs. Especially when it comes to other people's stuff. Essa é uma hora para evitar o drama a qualquer custo. Especialmente quando tem a ver com coisas de outras pessoas. A vida dos outros. A sua sensibilidade está super saturada nesses dias, ultimamente. E você é melhor servido mantendo distância. O seu mantra hoje é: não é o meu circo, não são os meus animais, não cabe a mim domá-los. Uau, que lindo, gente! Todo esse drama irá passar e você vai continuar, você vai prosseguir. Sem ter se machucado e sem se culpar. Gente, tudo aquilo que eu falei. Por isso que mandaram eu ler, tá? Por isso que mandaram eu ler. Porque o que tava me vindo com essa coisa de Never Ending Story, ainda mais com essa mulher assim, esse reloginho, tinha a ver com essa coisa de drama, né? Mas é porque vocês vão ficar ouvindo muitas coisas que é tipo assim, ai, isso de novo, ai, a gente não sai disso, ai, meu Deus, de novo, não tem fim, a humanidade, e que não sei o quê, e que essa coisa não acaba, e esse pesadelo, e é sempre isso, ai, a gente não tem, essa mulher tá muito assim, ai, não tem jeito mesmo, ai, gente, já era, ai,
a humanidade não tem jeito. Me vem muito essa coisa de, ai, não tem jeito. Ai, não tem jeito. Ai, gente, ó, desiste. Ai, sabe, não tem jeito mesmo. Estamos todos perdidos. Não, tá? E por que teve uma hora aqui que eu falei assim, eu discordo? Porque ele começou a falar assim, você... talvez você esteja com medo, como é que é? Talvez você esteja com medo do seu próprio sucesso, do sucesso que tá vindo pro seu caminho. Talvez você esteja com medo de todo o bem que esteja vindo pro seu caminho, aí você decide se auto-sabotar, e não sei o que lá, tarará, tarará. E aí ele começou a falar aqui de coisa de medo do sucesso, né? E eu já falei várias vezes, gente. Inclusive eu falo isso muito na minha terapia. Eu acho a coisa mais gaslighting de todos os tempos, tanto de terapia quanto desse mundo New Age, holístico, tá? Falar que a pessoa tem medo do sucesso. Ninguém tem medo do sucesso. Ninguém. Ninguém. Isso não existe. Isso é a maior mentira que já inventaram. E a maior frase feita em papagaio de pirata, as pessoas ficam igual papagaio de pirata repetindo. Ninguém tem medo do sucesso. Pelo contrário, todo mundo quer sucesso. Vocês não fazem as coisas querendo que dá certo? Não tem ninguém que faz as coisas falando assim, quer que dê errado, tá mais dê errado. Não. Ninguém tem medo do sucesso. Não existe medo do sucesso. O que existe, tá? É aquilo que eu falo. Tudo na vida tem luz e sombra. Tudo tem luz e sombra. Tudo. Tudo é uma polaridade. Tudo traz uma polaridade em si. O que as pessoas têm medo é do preço que elas têm que pagar, é da sombra que vem atrelada com aquele sucesso. Necessariamente. E que às vezes elas não estão afim. Eu já usei, acho que esse exemplo aqui no canal. É aquela pessoa que quer ser, sei lá, um surfista profissional. E, massa, não sei o que lá. Pô, Luciana, mas eu tenho medo de me afogar, eu tenho medo de tubarão, eu não quero que minha pele fique seca com a salmoura do mar. Essa é a sombra. Se você quer ser um surfista profissional, você vai ter que estar todo dia no mar, pegando sal na sua pele, correndo risco de afogamento, correndo risco de ser comido por um tubarão. Faz parte. O medo vem da sombra, que vem atrelada à luz do negócio. Então não é medo do sucesso, não. É medo da parte que você não deseja e que você não controla. É de novo essa coisa do ser humano com controle, tá, gente? E não é medo, gente, não é medo. Não é medo. É a pessoa não estar afim de lidar com aquela energia. Na cabeça dela não compensa. Aquela sombra não compensa a luz. Aí ela rotula de medo. Porque quando compensa, a pessoa não tá nem aí, ela vai lá e faz. Pode ser a maior loucura. Você tá com medo de largar o seu trabalho, mudar de profissão, porque você tem medo de se dar bem, sei lá. Quando eu comecei a mexer com isso, né, por exemplo, você tá com medo de você, o que não foi o que aconteceu, tá, eu tô usando um exemplo. Você tá com medo de você se tornar uma terapeuta kármica de sucesso e o que vem com... Como assim? Ter medo de... Não é o que eu quero? Ter sucesso no que eu faço? O medo vem da onde? Que não me fazia largar da animação. Digamos assim. Sei lá. Não vou pegar eu de exemplo da animação, porque, né, a animação também era uma coisa que, de novo, eu era freelancer, é uma coisa que também é completamente não ortodoxa. Eu sempre fui nesse lugar não ortodoxo. Vamos supor que eu era uma bancária, tá? Mas o que não é o medo? É que é o seguinte, eu não vejo qual é o lado ruim de eu virar
uma terapeuta, digamos. Eu era bancária, então eu tinha um salário fixo. Você chega pra uma pessoa e fala, eu sou bancária, ela sabe que aquilo é uma profissão, sendo que terapeuta é o quê? Não sei. Você tem que arranjar cliente, agenda, não é todo mês que tem? Não sei. Então não é todo mês que vai entrar, não é o mesmo tanto, não é o suficiente. E aí às vezes a pessoa fala assim, tá, então a sombra do cara, não, pode ser até que eu ganhe mais dinheiro como terapeuta, mas eu não sei, ainda não é garantido. Mas o fato de não entrar todo mês, eu vou ter que correr atrás todo mês. Mais do que o normal, principalmente no começo. E eu não sei se vai entrar, se eu vou pegar, se eu não vou. O fato de as pessoas não saberem o que é minha profissão. Vai lá ter que escrever um formulário. Vai lá ver se tem essas profissões. Não tem nenhuma. Nenhuma. Animação, não tem nada disso. Mas, né? Não compensa pra mim. Ainda não compensa. Porque a hora que compensar, gente, você dá o salto de fé. Então não existe o medo do sucesso. É a insegurança de como que você vai lidar com a sombra. E tem gente que não sabe lidar com a sombra porque quer controlar demais. Mas quando você não quer tanto controle, você começa a perceber, cara, tá, né? Então eu vou fazer. Eu acho administrável. Enquanto você não achar administrável, você não vai fazer. E as pessoas leem como medo. Então não existe isso, tá? De medo de sucesso, gente. Não existe. Detesto essa expressão. Ah, você tem medo do sucesso. Quando a pessoa fala isso pra mim, get out, tá? Get out. Que é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa fala assim, cara, mas tá, não vai entrar todo mês. A pessoa não vai saber que eu sou terapeuta, que eu sou esse cara, mas eu não tô aguentando mais. Meu chefe no banco é um inferno. E eu tô muito infeliz. Eu tô com depressão, tô tomando remédio, tô isso, tô aquilo. Então, assim, é um preço que eu tô disposta a pagar. Compensa. Compensa pra minha sanidade. Então, você vê que a luz de um compensa a sombra. Pronto, acabou. Chega. Tá? É aquela frase, gente. A necessidade faz o sapo pular. Enquanto não tiver um negócio que faz o sapo querer sair da zona de conforto, ele não vai ficar. Vai ficar lá, tá de boa aqui. Não tem tanta necessidade de eu pular por enquanto. Aí vim falar que o sapo não tá pulando porque ele tem medo de pular. Medo do sucesso. O sapo nasceu pra pular. Ele não tá pulando porque ele não tá vendo necessidade por enquanto. Porque não ficou tão desconfortável ainda, tá? Vamos tirar um animalzinho. Saíram 2. E aí, tô falando pra eu ver os 2. O castor cria uma fundação sólida. Nem preciso falar nada, né, gente? Uma fundação sólida em quem? Em vocês mesmos. Começa a discernir quem vocês são. Tá? E a coruja. Porque vocês estão vendo tudo de forma clara agora. É pra ver as coisas com clareza e criar uma fundação com clareza. E os 2, né, tem uma cor esverdeada. Se conectar com o chakra do coração, tá? Tá me vindo isso. Tá me vindo isso. É isso que vai trazer a segurança. Vou tirar pra vocês Eu quase não tiro esse aqui pra vocês, né? Das folhas de chá. Mas me veio tirar. Como eles são muita cartinha, eu acho horrível de guardar, eu coloco no saco. Tá mandando eu tirar mais. Espera. Tirei 2, mas eu vou tirar mais uma. 3, 4, tá mandando eu tirar 5. Cinco cartas, tá. Primeira carta. Crânio.
Segredos escondidos podem te prejudicar. Então, gente, de novo, hora de ser sincero, né? Com a gente mesmo. Quanto mais dentro da gente essa coisa do cerne, mais... E por isso que tá vindo muita coisa à tona. Então é hora de ser honesto com a gente mesmo. Essa coisa da coruja, né? Ver as coisas de forma clara pra criar uma fundação sólida. E chega. Chega de drama. Chega de drama. Então tira o drama. Seja do lado de fora ou do lado de dentro, tá? Gavel é aquele martelo do juiz. Envolvimento com a lei. Tá me vindo com esse envolvimento com a lei? Pode ser envolvimento com a lei, sim, tá? No caso de algumas pessoas. Mas o que tá me vindo é principalmente, gente... independente do que aconteça, fazer tudo buscando justiça, tá? Fazer tudo de forma correta. E a justiça divina, não é a justiça dos homens. Isso é uma grande diferença. Seja justo, sempre. E às vezes ser justo é duro, né? Dói. Mas essa justiça tem que ser principalmente para com você mesmo. Mulher mais velha. Relacionamentos com uma mulher mais velha. Pode ser que vocês lidem com alguém mais... uma mulher mais velha. E não tá me vindo uma energia boa, tá, gente? Pode ser que vocês tenham um certo conflito com alguma mulher mais velha. Pode ser uma chefe, um familiar, mas tá me vindo um pouco uma energia de conflito. Que me vem que é uma pessoa muito inflexível, com tendências à histeria. De novo, essa coisa da inflexibilidade. Uma pessoa que não aceita umas coisas e vai ficar tentando te puxar e você tentando cada vez mais ir, se soltar. E aí uma hora você vai perder a paciência. Ó, a gente chega. Em alguns casos tá me vindo até uma energia meio narcisista, tá? Sendo bem sincero. Roda. Indecisão. Você permitindo que a sua vida ande sem rumo. Então cuidado, gente. Que é exatamente o que eles querem, controlar a roda, tá? Não deixa. Quem controla a direção da sua vida é você mesmo. Não permita isso. E por último, o Sol. Felicidade e bem-estar. Essa daqui tem que ser a finalidade de tudo, tá? E é pra isso que a gente tá fazendo, tá caminhando. Pra esse lugar que a gente tá caminhando. Mas tá me vindo mais pro final do mês. Próximo. Energia da semana. Como eu falei muito do mês, energia da semana. 8 de copas. Deixar algumas coisas pra trás, gente. Saber dizer adeus. Saber virar as costas pra muita coisa que não tá dando mais. E é deixar de vez, ó a bagagem aqui ficando pra trás. Deixar o passado pra trás. Deixar, e copas, né, emocional, deixar coisas que não servem, é se desligar emocionalmente de coisas que não servem pra você, gente. Não tá servindo? Caga e anda, tá me vindo? Caga e anda. Deixa pra trás. Do not engage.
Parecendo aqueles filmes, né, que fala, que manda comando pro soldado. Do not engage. I repeat, do not engage. Não interage. Não interage. E eu falei caga e anda por causa dessa coisa que eu falei do humano, do orgânico, tá? Vai ter coisa de sombra ali, tem coisa que vai ser feio. Deixa o feio, é o caga. A gente tem que começar a aceitar o feio. Que é isso que vai mostrar pra gente o que é real e o que não é. Inclusive eu fiz uma leitura, na leitura que eu falei no começo, né, que é essa leitura de pilhas que eu vou postar pra vocês, tem uma pilha que eu uso a expressão que eu falei, é justamente a falha na Matrix que mostra que você tá numa Matrix. Enquanto você não vê falha e não aceita falha, você continua na ilusão. Vamos começar a aceitar essas coisas, o erro. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não tenho o autocorretor ligado no meu celular. Tem vezes que eu escrevo um monte de erro de português, não tô nem aí, eu vou lá e conserto. Que é assim que a gente aprende. E mesmo assim eu tenho que tomar cuidado, porque sempre tem essas atualizações de aplicativo e quando se atualiza, eles reativam um monte de coisa que você deixa desativado. Tipo corretor. Tipo negócio de te seguir no Google. Tá complicado, tá? Estão tentando controlar a nossa vida. Não deixa. Quem tem que controlar a sua vida é você. E tá mandando eu virar o deck de animais. Eu falei isso. Quem tem que controlar a sua vida é você. Olha quem saiu. O servo. Torne-se um líder. Tome a liderança. Você que manda na sua vida, tá? E não só isso, tá me vindo... vocês também abrindo o caminho, servindo de líder. Porque o cervo, ele sempre me lembra... É um animal celta. Que sempre me lembra essa coisa de realeza. É vocês também servindo de exemplo. E as pessoas vão ver de longe, igual o chifre. De longe. E ele é um animal muito calmo. Muito gentil. Ele não faz nada na força, nada. Ele tá lá de boa sendo ele. Mas ele é imponente. Todo mundo vê e fala, uau. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem no YouTube de um rapaz que caça de arco e flecha. Aparece pra mim, vira e mexe esse vídeo, gente, aleatoriamente. Apareceu ontem, por acaso. E eu sou apaixonada por esse vídeo, porque eu amo bicho, né, gente? Mas eu amo alce. Eu acho um bicho muito lindo, assim, muito imponente. E é um cara que tá numa floresta, ele tá com o arco e flecha assim, preparado pra atirar num alce gigantesco, é um macho gigantesco. E ele podia ter atirado no macho, no alce. O alce, ao invés dele correr, pelo contrário, ele vem devagar, balançando de um lado pro outro, fazendo aquele barulho de ameaça, sabe? E olhando fixamente pro cara. Na direção do cara. Aí o cara vai baixando assim, o arco e flecha. Ele não tem coragem de matar o alce. O alce não faz nada com o cara, ele vai chegando pertinho. Pertinho. E aí você só ouve o bufar do alce. E ele olhando. Como se dissesse, vamos ver o que você vai fazer. Tenta. Só tenta. Ele tem uma imponência ali. E ele impõe um respeito. Que o cara não tem coragem. É isso. É sem precisar ser agressivo. Mas se mantendo firme, assim, vamos ver. Eu banco. É a coisa mais linda desse vídeo. Eu sou apaixonada desse alce. Eu tenho vontade de sequestrar ele para mim. Então vamos lá. Continuar. Energia para ativar. Já saiu. Cavaleiro de Paus. Acabei de falar da imponência, de não deixar nada te parar. Primeira palavra, brave. Coragem. Corajoso. Energia. Risk taker. Tomar riscos. Ousado. Rebelde.
Cavaleiro de Paus, gente, não tem tempo ruim pra ele. Se aparece o dragão, ele fala, não tem problema. Vou nessa torre. Ele faz o que é preciso, com toda a energia e estamina dele. É isso aí, vocês. Eu não tenho medo. De novo. E é engraçado, falei do Alce se impor sem back down, sem pestanejar, sabe? Sem querer dar pra trás. E pronto, é comprar a briga. É comprar a briga. Ah, é? É isso que vocês estão achando? Então tá bom. É isso que vocês querem mudar? Então tá bom. Não tem a ver com os meus valores? Não interessa. Tá todo mundo fazendo, eu não quero? Eu vou continuar sem fazer. Não tem pressão no mundo que me faz fazer. Tá? Energia pra evitar. Nossa, já virou e virou duas juntas. Ó aqui, fundo do deck, gente. A morte. Tá mudando mesmo. Tá? Eu preciso mudar. Ponto. Mas energia pra evitar. Saíram as duas juntas e eu vou ler. Rainha de Copas com Ás de Espadas. E o que me vem com Rainha de Copas com Ás de Espadas, gente? Pra evitar. Primeiro, sendo bem sincero, evitar de ser bonzinho, tá? Evitar de ser bonzinho. O Ás de Espadas, ele fala muito sobre clareza, sobre comunicação, mas é uma clareza que você... aquele momento de lampejo de cara, saquei. Só que a Rainha de Copas, ela é muito empática. Ela sente as coisas demais com os outros, né? Ela tem um coração muito grande. E ela é muito intuitiva e muito espiritual. Então, é assim, vocês... Por que saiu do ponto de vista de evitar, gente? Porque vocês estão sacando, de novo, ela é muito intuitiva, ela saca as coisas, por isso que eu falei evitar de ser bonzinho. Vocês estão sacando muita coisa. Vocês estão pegando muita coisa, captando muita coisa no ar, sobre vocês, sobre o sentimento dos outros, sobre o que está acontecendo no coletivo, mas vocês ficam quietos. Não é pra ficar quieto, gente. É pra falar. É pra ser incisivo. Tá? Quando precisar, tá me vindo. Porque é essa coisa que eu falei do discernimento. É pra evitar ficar injetando gás em polaridade. Criando mais drama. Tá? Mas se precisar pra se defender, faça. Em vez de ser bonzinho e ficar passando a mão na cabeça. Em vez de ficar suavizando as suas palavras. Deixando elas doces pra... tudo bem, né? Não. É você ser um líder. Mas um líder com graça. Tá? Um líder com graça. Que isso aqui pode ser que você suavize as palavras e você mais legalzinho. De novo, né? Eu vou abrir mão dos meus valores, das minhas ideias, disso, daquilo outro, pra abraçar o outro, pra isso. Não. Comprar briga é comprar briga. Precisa necessariamente falar na lata? Não. Mas é ficar na sua. É ir embora. É ir embora. É saber com o que você interage e com o que você não interage. E aqui tá me vindo pra olhar pro... Gente, pra essa coisa da liderança, tirar uma carta. Fork in the road, gente. Fork in the road é encruzilhada. Quando aparecer momentos de encruzilhada, a gente tá num momento de encruzilhada, inclusive, né? Num momento de decisão. Essas polaridades vão mostrar pra vocês decisões que vocês vão precisar tomar.
Quem tem que tomar ação são vocês. Mais ninguém. Se torne o líder. De novo, tem coragem, vai. Se precisar deixar pra trás, deixa. Tem muita coisa que precisa deixar pra trás. Vocês estão tendo muita clareza. Vocês precisam ter clareza. Criar uma estrutura sólida. E a Rainha de Copas, ela não gosta de estrutura sólida, não. Ela é tudo bem. Ela é sugarcoat, gente. Sugarcoat ela torna tudo muito mais doce. As palavras mais doces, tudo mais doce, as ideias mais doces. Não. Não. Você tá tendo clareza? Vai de forma clara. Tá? De novo, seja um líder. Gente, é um momento de se manter firme no seu cerne e ouvindo você, seu coração, tá? Seus valores. É assumir, é um momento de assumir quem você é, tá? Então é isso. Falei tudo? Espero que sim. Tá mandando eu tirar mais 2 decks. Tá. Só um minutinho que eu vou lá buscar. Pera. Gente, eu peço desculpa se fizer barulho, mas o Zuzuzete pediu pra abrir a porta, pra ficar entrando e saindo, enfim. Gente, e me veio, tá? Que a hora que eu fui levantar pra pegar deck, me veio e não saiu mais uma dor de cabeça do cão. Bem aqui, ó, de terceiro olho. Tá. Só de eu fazer assim já tá ajudando. Tá me vindo falar cuidado com ataque espiritual, mas quando eu falo ataque espiritual, tem uma ressalva aí. Não é de qualquer um, Isso aqui também tem a ver com a Rainha de Copas, tá? Como eu falei, ela é muito intuitiva e tá entrando muita informação. Que é a energia que é pra evitar. Cuidado com o tipo de energia que tá entrando em vocês, porque isso vai influenciar até a intuição de vocês. O terceiro olho, gente, ele não trabalha só a intuição. A intuição é o lado feminino, direito do terceiro olho, tá? Mas a energia masculina do terceiro olho é essa energia de discernimento. Por isso que as pessoas, elas não têm muito discernimento sobre as coisas. Não é só porque elas não têm intuição. Isso aqui das pessoas é entupido, não é só... E aí não causa só falta de intuição. Causa falta de discernimento. Então, cuidado, tá? Cuidado pra não... Esse tipo de energia não tontear a gente. Que vai... pra atrapalhar o nosso discernimento, tá? Esse tanto de causa, de coisa que ficam tentando enfiar, é justamente... Pra atrapalhar esse nosso discernimento a respeito da realidade. E aí isso bloqueia a intuição de vocês também, tá? Que de verdade começou a doer muito. Por isso que eu tô chamando muita atenção pro que vocês consomem, gente. E tá me vindo principalmente música. Não é só mídia social, porque isso as pessoas já começaram a restringir, eu sinto. É principalmente música e coisa de conteúdo visual, sabe? Série de TV, filme. Precisa ter um baita de um discernimento, gente. Tem gente que acha ruim que eu falo que eu não assisto mais nada da Disney. Não assisto nada de conteúdo infantil. Até isso não está prestando mais. Até filme infantil não está prestando mais. Tá muito complicado. Tudo tem uma agenda escondida por trás. Tudo. A Luciana sempre teve, mas não igual hoje, tá? Tem uma energia, gente, por trás que puxa e chama pra um lado da história. Eu não sei se vocês sentem. Aqui, gente, quem saiu. Shekinah é o divino feminino do Espírito Santo. É a energia feminina do Espírito Santo.
o eu sagrado. Sacred Self. O self sagrado. Eu não falei que a energia de câncer de casa 4 é o nosso cerne, é o self sagrado. É a nossa essência. Desperte o seu espírito. Solte o seu espírito. Expresse os seus dons. Dance com o ritmo sagrado da vida. É isso, gente. É pra se conectar com isso, tá? Chega. E o outro que me veio tirar foi esse aqui. Nossa, me veio um cheiro de borracha queimada. O que tá me vindo com essa borracha queimada? Que não é aquela borracha queimada de pneu, sabe? É borracha queimada de indústria. Deixa eu fechar aqui pra me ajudar a canalizar. Esses barulhos me atrapalham. Borracha queimada de indústria, sim. Gente, de novo essa coisa do artificial. Queimar tudo. É hora de queimar tudo. O que não serve mais, o que é artificial. Tá tudo muito artificial. É a gente entrar em contato com o que é natural pra gente, o que é natural nosso, o que é da nossa natureza, como espírito, como self sagrado. Esse 8 de copas tá muito forte. É andar e dizer adeus pro que não serve pra gente. Por mais que tentem vender com as mil maravilhas, as tecnologias, isso, a facilidade, a borracha industrial. Se não tem a ver com a gente, tá poluindo, vai fazer só a gente respirar ar impuro, tá? Vai matar a gente intoxicada aos poucos. Então vamos lá. Olha de novo o servo, gente. De novo, em outro deck. Tá forte o servo aqui. Eu aceito a minha vida exatamente como ela é. Não preciso falar mais nada, né? Exatamente, gente. As pessoas tentando vender. Você não corresponde a certos padrões físicos, a certos padrões econômicos, a certos padrões sociais, a certo tempo da sua vida, porque com tantos anos você já devia ter não sei o quê. Eu quero até levantar esses 2 dedos do meio. Não posso, porque senão será censurado esse vídeo, porque eu já falei muito palavrão. Mas é isso. Eu aceito a minha vida exatamente como ela é. Chega dessa ganância. Ambição descabida é ganância. A ambição leva a gente a procurar evolução. E aqui eu abençoo o meu corpo com comidas nutritivas. Lembra da metáfora que eu falei da comida nutritiva? É você se abençoar com o que te nutre. Não fast foods. Metafóricos e literais. Tem hora pra tudo, tem hora pra tudo. Tem hora que você vai querer, sim, mas não é sempre. Então é isso, tá, gente? Mês de junho, muitos chacoalhões. Pessoais e coletivos. Então, muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal. Até o... Nossa, quase 2 horas, parabéns. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau.